Não? Não. Não é para entrar. Tá, vamos ver aqui. Geralmente a CPU não Olha tem... lá, ó, saída de... Agora ele modificou, ó. Não, tudo bem, serve para o seu fone. Deixa eu só fechar aqui o meu áudio lá. Eu tenho esse áudio aqui. Configuração do alto-falante. Na hora que você clica, ele já vai. Pronto. Ó, ele está captando lá. Boa tarde a todos. Conseguem me ouvir? Sim, professor. Boa tarde a todos. Conseguem me ouvir? Sim, professor. Sim, professor. Não. Não tô. É porque deve estar na caixinha externa lá. Ó, tá vendo? E agora? Boa tarde a todos. Agora veio esse microfone. Você ouve? Não. É porque Sim, professor, acho que tá nós ligado estamos aqui, ó. escutando. Então é isso. Soltar aqui. Não pode. Você tem que soltar esse cabo aqui? Não, é só tirar a caixinha. Consegue achar aí? Esse aqui, ó. Isso. Estou fazendo um teste no microfone, pessoal, e no fone. Podem, por gentileza, alguém falar alguma coisa para eu testar? Professor, nós estamos te Testando. escutando. Não estou conseguindo ouvir. Não? Por favor, alguém fale de novo. Testando. 1, 2, 3, testando. Está sem fone. Não, mas daí ele tem um som interno e tem esse aqui que eu instalei. Ele não vai. Mas esse aqui já está funcionando. O seu tá? Esse aqui, está vendo? Mas é só no Zoom que eu consigo fazer. Tá entendendo? Uhum. O que eu não consegui fazer... Você tem que pôr o fone, senão não vai escutar nada. Deixa aqui, porque eles veem o que a gente está fazendo. Eles veem que tem gente que senão... Vê se está escutando alguma coisa. É, pode mudar. Fundo do ouvido. Testando som. Estamos escutando. Agora você está escutando eles? Não. Testando. Fazer o teste de som. Agora eu tô. Está ouvindo? Agora sim. Estou escutando os dois. É. Agora sim. Obrigado, gente. Está escutando, né? Maravilha, tá lá. Estamos aqui com o professor Solano, que está nos ajudando aqui na parte da informática. Nos brindando com a presença. Estamos fazendo um teste com outro microfone, gente. Tá vendo aqui? Desliga esse microfone. Vê se eles escutam isso. Conseguem me ouvir? Sim, professor. Sim, professor. Ok. Não era para estar funcionando. Então, mas ele tá. Então agora vocês estão ouvindo. Agora vocês me ouvem? Sim. Sim, sim. Estão ouvindo. Então alguma coisa. Esse microfone não é. É esse aqui, tá vendo? É o microfone da caixinha. Não. Não. Então estão vindo por aqui. Isso, tá vendo? É isso que a gente não conseguiu desabilitar. Alguém está ouvindo? Faz um sinal de positivo, por favor. Agora, outro sinal de positivo, por favor. Bem baixo, professor. Muito Sinal de baixo. positivo.
Algum? Tá sendo... Então, na verdade, tá funcionando os dois. Depois a gente vê isso. Tá bom. Não vou atrapalhar a sua reunião. Não, tudo bem. Bom, pessoal, feitos os testes necessários, vamos começar? Eu vou iniciar abrindo a atividade. Gostaria de responder só a dúvida da... Quem que me perguntou? Aqui no grupo, um minutinho só. É Maiara Pereira, ela não vai conseguir assistir. E se vai ter questionário posteriormente? Não, não terá questionário, porque hoje a gente só vai fazer a correção das petições, ok? Então, quem não está presente, por favor, se puderem comunicar, que a gente só vai ter essa correção. Quem não estiver presente, obviamente, pode compensar essas horas com as atividades extras que eu vou passar mais para o final do semestre, tá bem? Vamos lá. Vamos abrir o AVA. Eu vou seguir com vocês passo a passo, como se eu estivesse fazendo a petição, tá? E cada pessoa que tiver uma dúvida pode me interromper no momento que for, porque a gente vai fazer de forma bem didática e dinâmica, tá? Porque é assim que tem que ser e é assim que nós faríamos se estivéssemos aqui presentes, tá bem? Então, vamos lá. Aula prática, questão prática 1. Vou colocar aqui. 2021. Tá aqui. As 3 já estão aqui. Não, falta 2. Questão prática 2. Só um minutinho, tá? Mais um minutinho, pessoal. Alguma dúvida, né? Agora o que acontece? Tem alguma coisa para entrar? Você falou alguma coisa? Eu já vou apresentar essa última declaração. Você já homologou tudo uma vez. Olha, não fica o nome da criança, não. Não, já tem a foto.
Estou copiando aqui para a petição, para a gente ficar tudo numa tela só e a gente poder seguir mais rápido, sem perder muito tempo. Mais do que a gente já está perdendo. Eu preciso atualizar o cálculo. A senhora tem e-mail que eu possa passar por lá? Você tem que elaborar aqui. Todos conseguem ver o histórico na petição de Word aqui no Sim. Word? Sim. Ok. Bom, eu vou deixar esses históricos aqui para a gente poder seguir isso aqui e colocar a petição para a gente sempre ter as questões perto da gente. Bom, todos estão me ouvindo? Vamos começar. Como eu disse, qualquer dúvida que tiverem, vocês podem me interromper para a gente fazer tirar essa dúvida no momento. Como eu disse, como se a gente estivesse aqui pessoalmente, vamos fazer com vocês. Ano passado eu tive essa ideia de fazer a correção com a dupla, e foi muito produtiva, bastante gente gostou, apesar de que eu não consegui fazer isso com todos por conta do compromisso de cada um, tá bom? A ideia do professor Edgar estar aqui é porque a gente já está analisando o começo das atividades mistas, vamos dizer assim. A gente atende o assistido aqui pessoalmente e vocês ficam de casa acompanhando o atendimento, tá? Agora, a próxima fase é a gente fazer já um atendimento real. Vamos escolher aí e vai ser um de vocês, tá? Para a gente começar esse atendimento. Eu que tomo a frente dessas questões de tecnologia aí, porque o Luiz Augusto me confiou esse encargo, tá? Então, a dupla que já tiver a disponibilidade de fazer isso, a gente agenda dentro do horário de vocês e a gente agenda um caso novo. É só falar que a gente está atendendo, vai chover de gente aqui, caso novo, tá? E a gente já pode fazer aí um atendimento que já tem, tá bom? Bom, vamos lá. As duas primeiras questões eu coloquei de casos que eu sofri, tá? E eu ia escolher a melhor petição para fazer, tá? Na verdade, a da primeira petição no caso da viagem, eu já fiz a petição, então, só no caso da segunda que não. E a terceira é de um cliente que tem uma empresa construtora e a gente tem uma questão que eu gostaria de contar com vocês depois, para a gente desenvolver tudo que a gente passou nas aulas práticas online com todos os alunos. Desde a petição inicial, desde a contestação, passando pela reconvenção e depois, ao final, o que a gente chama de embargos de retenção por benfeitoria, tá? É um caso que é bem interessante e é bem presente, tá? Muito comum, tá bom? Bom, todos me ouvindo, vamos começar pela descrição. Eu vou ler cada histórico, daí a gente desenvolve a petição aqui com vocês. Eu acredito que todos já fizeram essa petição e lembram do caso, tá? Luiz Fernando Faria de Souza adquiriu pela internet 5 passagens aéreas para a cidade de Foz do Iguaçu, Paraná, no valor de R$ 2.000 cada, para passar o fim do ano de 2018 com a família,
sendo ele esposa, Márcia, sogro Jesse e 2 filhos pequenos, Gabriel e Sofia. E isso, na época, eles estavam com 10 e 4 anos, hoje 11 e 5. Não obstante ter adquirido todas as passagens por meio de cartão de crédito, seu sogro não podia embarcar por motivos de saúde, conforme atestado médico, sendo apenas o casal e seus filhos utilizado o pacote adquirido. Em contato com a empresa aérea Gol, 2 meses antes do embarque, foi informado que não seria ressarcido o valor correspondente à passagem do sogro por ter adquirido o pacote já com desconto, apesar de a aeronave estar, no momento do voo, 100% ocupada, conforme informações do comandante. O mesmo entendimento de não ressarcimento fez a empresa CBC Turismo, que informou que todo o valor contratado foi repassado à companhia aérea quanto à passagem adquirida e não utilizada, não cabendo reembolso. Considerando o CDC, formule a peça inicial para o reembolso da quantia paga pela passagem aérea não utilizada. Bom, gente, obviamente que quem vai viajar e não está na sua cidade precisa de um local para se hospedar, né? E da mesma forma como não ressarciram a passagem aérea, não ressarciram também o hotel, tá? Mas daí eu não quis bagunçar vocês, e teríamos, então, três réus, né, nessa ação. E aí eu falei, não, principalmente os alunos de 4º ano que estão começando, eu não vou ser muito rigoroso e dar um trabalho, principalmente o primeiro trabalho, né, para vocês mais difícil, tá bom? Nesse sentido, eu queria colocar que todas as pessoas, tá? Todos os fornecedores que participam da cadeia produtiva, e entenda-se cadeia produtiva, tudo aquilo que concorre e todo aquele que concorre para a prestação de serviço ou para aquisição do produto, pode ser parte legítima numa ação que envolve o CDC, tá bom? Então, nesse sentido, réus são a companhia aérea Gol e a empresa de turismo CVC, tá? E, obviamente, todos já devem ter adquirido um pacote na CVC ou conhece alguém que adquiriu, você contrata pela CVC tudo, a passagem aérea ou passagem de ônibus e a hospedagem, né? Não é necessário que contrate, mas no caso eu contratei. Bom, então a questão está no seguinte, gente. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Ok. Sim, professor. Eu vou colocar os 2 fones para eu conseguir focar melhor com vocês. Então, a questão aqui está de uma aquisição de um serviço, né? Qual o serviço? Serviço de transporte, tá, gente? Deixa eu tirar o meu WhatsApp da página aqui, porque senão vai atrapalhar. Pronto. Aquisição de serviço, tá? Qual serviço? Serviço de transporte, né? Tem gente que acha que isso é produto, tá bom? Mas, na verdade, é um transporte, é um serviço de transporte. Mas, para o Código de Defesa do Consumidor, ele está... o juiz não vai julgar improcedente o pedido se você falar que comprou uma passagem aérea, né? Na verdade, você contratou um serviço de transporte, tá? É só para vocês entenderem essa terminologia mais correta. Fim de ano, né? Imagina que a pessoa quer descansar com a única época de férias para combinar férias dos pais e das crianças, férias escolares. Então, é uma época de festas, né? E imagina um incômodo, um sofrimento, né? Um sentimento negativo nessa época. Traz mais do que um transtorno, né? Bom, no caso, houve o pagamento de 5 passagens aéreas, cada um no valor de R$2.000. E 4 foram aproveitadas, casal e 2 filhos, e uma não foi. Tá? Por que não foi? Por conta de estado de saúde da pessoa. Na verdade, no caso,
concreto aí que aconteceu, eu vou revelar para vocês. A minha sogra não passou bem, ficou adoecida, e o meu sogro, por conta disso, ele ficou com um problema de pressão alta, subiu a pressão, acho que talvez por conta da preocupação com a esposa. E aí o médico cardiologista do meu sogro não recomendou que ele viajasse, tá bem? Por questões de voo e também de desgaste físico e tudo mais. E também, imagina, um senhor de 80 anos, como é que ele ia ficar se divertindo, né? Ou então passeando, enquanto a esposa de 78 estava enferma em casa, né? Não faz sentido. Então, por isso, tá? Aqui a gente tem que entender, considerando o CDC, formule a petição inicial para o reembolso da quantia paga pela passagem aérea não utilizada. Eu vou abrir aqui para vocês um Código de Defesa do Consumidor, que vocês têm que, sempre que forem fazer a petição, estar com a lei, tanto o Código de Processo Civil ou o Código compatível, para vocês fazerem essa petição, tá? Tem 9. Não é o 40, é o... Não, é aqui. Não é esse, é o 49. Aqui, gente, no item proteção contratual, eu vou parar essa tela e vou transmitir a tela do texto legal para vocês. Todos devem estar assistindo agora a Código de Defesa do Consumidor. Todo mundo está acompanhando? Capítulo 6, que trata da proteção contratual. Tá? Artigo 49, gente, alguns já devem ter conhecimento, diz que o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar da assinatura ou do ato do recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação do fornecimento de produtos ou serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, tá? Especialmente por telefone ou a domicílio. No caso, a gente contratou o pacote pela internet, então ele se encaixa dentro dessa questão. E é evidente que se você não utiliza de um serviço contratado, você tem o direito de ter o valor respectivo devolvido, tá? Essa alegação de que era passagem promocional e tudo balela, tudo bobagem, não tem nada a ver, eles têm o dever de devolver, tá bom? Então, esse aqui é o fundamento legal, tá? Do direito de desistência, tá? Então, aqui tem dois fundamentos, tanto porque o 49 fala que o serviço foi contratado fora do estabelecimento comercial, por exemplo, pela internet, quanto porque não foi utilizado o serviço. Aqui o parágrafo único fala que se o consumidor exercitar o direito de arrependimento, os valores eventualmente pagos a qualquer título durante o prazo de reflexão serão devolvidos de imediato, monetariamente atualizados, tá? E o pedido no histórico, ele é para devolução, reembolso da quantia paga, ok? Vamos voltar lá então, já que a gente já sabe o fundamento legal, vamos voltar no texto e começar a nossa petição. Todo mundo lembra da aula sobre o artigo 319? Eu vou colocar o microfone um pouquinho na lateral, só para poder ter acesso ao teclado aqui, mais fácil, e peticionar com vocês.
Eu não estou vendo vocês, mas vocês me veem, tá? Eu vou deixar aqui a tela menorzinho. Daí veio de 50 A câmera. meses ou não? Até hoje ou não? Faltou algum? Isso, aqui. Então, ao juízo da vara do Juizado Especial Civil da Comarca São José dos Campos, São Paulo. Vocês estão conseguindo ver o Word aberto? Estão, né? Se tiverem, tá, ok. Esse ponto aqui, alguns não põem ponto, né? Alguém sabe me dizer por que eu ponho ponto aqui? Se não tiver o valor, aí vou pegar, vou ver se ela tem condições, né? Eu acho que tem, então só que aparece aqui, eu falei? Vamos, gente, vamos interagir, senão vocês vão dormir aí. Eu não sei, professor. Eu também não. Tá. Bom, vamos lá. Vocês estão vendo meu nome aqui? Eu começo em um parágrafo, tá? Então, depois, antes de um parágrafo, tem um ponto final. Lembra disso? Aulinha de português. Sei lá, terceira série. Tá? Então, aqui tem um ponto. Tá? Aqui é parágrafo. Mas eu não posso falar que é um título e deixar sem ponto? Pode ser, mas você vai fazer um trabalho escolar ou você vai fazer uma petição, tá? Geralmente o título a gente coloca assim, né? Centralizado, tá bom? Tá? Mas esse é um endereçamento, tá, gente? Então, acho que a Carolina que falou, não faz sentido, Carolina, com todo respeito, a dúvida é achar que é um título, porque aqui a gente já está começando a petição, tá? Tá certo? E a gente está direcionando, lembra do artigo 319, a gente está direcionando a petição. Aqui é a parte da qualificação, brasileiro, casado, advogado, daí CPF tal. Residente nesta cidade, na rua X, vem respeitosamente mover ação de... Aí aqui vocês podem fazer do jeito que quiserem, tá? Restituição de quantia paga. Por que eu uso esse termo, restituição de quantia paga? Porque o CPC fala isso, tá? Ele usa esse termo, desculpa, o CDC. Contra... Aqui eu estou continuando o texto, tá, gente? Contra CVC, Agência de Turismo. Eu estou inventando, não lembro se é esse o nome inteiro, tá, gente? Eu acho que a CVC já é uma companhia, uma sociedade CVC anônima. Brasil Turismo. Oi? CVC Brasil Turismo. Tá. Sociedade anônima já, né, Rafael? SA. Aí, qualificação. Pessoa jurídica. Direito privado. Apresentada na forma do seu contrato social. Inscrita no CNPJ sob número X, com sede na cidade X, na rua, sei lá, tá? Na rua Y, E,
Gol. 30% dos rendimentos dele, caso de emprego com vídeos com carteira. Como nós não temos nenhum dado se ele trabalha ou não, é fixado. Gol Linhas Aéreas. Vamos chutar que seja esse o nome, tá? Certo? Então, está lá na sentença, se a senhora quiser, depois disponibiliza o e-mail. SA, sei lá, não sei se é SA ou limitada. E aí, Mesma coisa. SA também, professor. Tá. Em 2019, Pessoa o valor pessoa jurídica de direito privado. cortar as ações Mesma coisa, representada na forma seu contrato social. Acho que sociedade anônima é estatuto, né? desde 2016, Inscrita no CNPJ, sob número X, com sede na cidade X, na rua Y. Ah, vocês estão entendendo o que eu estou fazendo, né? Sim. Pelos motivos de fato e de direito, seguem. Ou então, gente, pelas razões de fato e fundamentos jurídicos que seguem, tá? Conforme o artigo 319, tá bom? Aí eu captulo essas partes do fato e começo. Vamos lá, salvei aqui, vamos voltar ao histórico, por isso que eu deixei o histórico aqui. O autor contratou, adquiriu pela internet 5 passagens aéreas, tá? Então começa lá. O autor adquiriu pela internet 5 passagens aéreas pelo site da primeira requerida com destino à cidade Foz do Iguaçu. Para quem não sabe, eu fui comprar uma bicicleta lá, tá, gente? No Paraguai. Na verdade, eu tive a capacidade de entrar com uma bicicleta em cima do teto do meu carro, no portão do meu prédio, sem lembrar que eu estava com a bicicleta lá em cima, e tem redutor de teto, né? Tem aquele portão. E aí foi embora teto, foi embora bicicleta, foi embora um monte de coisa. Aí eu precisei comprar uma peça que eu só achei lá no Paraguai. E, na verdade, foi muita sorte, porque foi a última peça que eu achei na terceira loja. E aí acabei me apaixonando por uma outra bicicleta e trouxe a bicicleta para cá. Bom, com destino à cidade de Foz do Iguaçu, do Paraná, pelo valor de R$2.000 cada. Aqui não precisa colocar o valor, tá, gente? Mas se vocês quiserem, coloca R$2.000, tá? Na petição, eu não recomendo. Se vocês quiserem colocar, pode colocar, tá? Mas para um contrato, isso precisa estar bem claro, tá bom? Uma petição, você tem o documento que comprova, então não precisa colocar por extenso, tá bom? Se vocês quiserem fazer uma petição mais enxuta ainda, mais objetiva, não precisa, tá? Bom, eu vou tirar esse microfone aqui, gente, para vocês ouvirem só. Vocês devem estar ouvindo os outros professores falando aqui. Aí fica mais... Conseguem me ouvir com a mesma qualidade? Sim, professor. Então, E também conseguimos ouvir o professor. tá, bom, então não tem jeito. Esse é um dos motivos que eu fazia a reunião com vocês lá no fundo, mas vamos ver, se não der certo, a gente vai ter que fazer dessa forma mesmo, tá? Ok. O autor adquiriu pela internet 5 passagens aéreas pelo site da primeira requerida, com destino à cidade de Foz do Iguaçu, Paraná, pelo valor de R$2.000 cada. Para si
sua esposa vai ser escrito, tem estudo social, psicológico, ela vai passar no psicólogo e, judiciário, assistente social aqui, e 2 filhos menores de idade, e aí vai escrever além onde é melhor. de seu sogro. Melhor interesse da aí a gente vai decidir. Com aproximadamente 2 meses de antecedência ao voo contratado, Nada, tchau. o autor comunicou seu sogro não poderia viajar, solicitando assim a restituição, o cancelamento da passagem e a restituição da quantia respectiva. R$ 2.000. Sendo seu pedido negado por entender a companhia aérea e o autor havia contratado um pacote de viagem com desconto, né? Vamos ver lá o que eu tinha narrado. Aqui vocês não precisam inventar, é só colocar o que está no histórico, né? Pacote já com desconto, exatamente. O sogro do autor somente não pôde viajar por motivos de saúde, conforme estado médico incluso. Aqui, gente, eu coloquei isso só para forçar, tá? Porque o CDC não fala para você o motivo. Você não tem que ter um motivo para desistir, tá? Isso aqui a gente coloca para o juiz entender que não havia escolha, ele não poderia ter ido, tá? Mas a lei não fala isso. A lei garante o direito de cancelamento por qualquer motivo, porque não queria ir mais, por exemplo, tá? Aqui eu coloquei porque exatamente foi esse o motivo, tá bom? Mas aqui é que vocês entendam que a lei, o CDC, não exige o motivo, tá? Tem ainda em contato com a agência de viagens. Vamos lá. Aí aqui a companhia, a agência de viagens dizendo que repassou o valor para a companhia aérea e ficou tudo assim, né? Azar o seu, né? Eu já paguei para a empresa Gol, né? Bem, ainda em contato com a agência de viagens, foi informado
que o valor pago foi integralmente repassado à companhia aérea. A companhia aérea. Certo? Vamos lá, mais uma coisa. Isso. Aí aqui dizer que a aeronave estava 100% ocupada. Não obstante, isso eu estou colocando com as minhas palavras, tá, gente? Vocês escrevam com as palavras de vocês. Não obstante o cancelamento da passagem aérea do sogro, não obstante a não ter o sogro viajado, a aeronave no dia do voo estava 100% ocupada. Para que isso, gente? Para a gente demonstrar o seguinte, eles ganharam 2 vezes, né? E quem já viajou pela... Estou comendo todas as balinhas. Quem é aluno do 5º ano sabe o que eu estou falando. Eu estou comendo tudo isso aqui, por isso que eu estou engordando. E vocês não estão aqui para dividir comigo. Tá? A questão da aeronave estar 100% ocupada, eles venderam a passagem que o sogro não foi, né? Senão estaria com um assento sobrando, né? E quem conhece esse tipo de voo, eles não perdem. Eles lotam, eles colocam à venda outro. Então, o que acontece? Houve um enriquecimento sem causa, né? Ou enriquecimento ilícito por parte da companhia aérea. Tá bom? Professor, Oi. como que você ficou sabendo que estava 100% ocupada? Ó, vamos lá, Carolina. Eu, inclusive, coloquei isso no texto, ó. Conforme informações do comandante durante o voo. Na hora que a gente começou e dá para ver, né? Era uma aeronave pequena com um andar só. Quando a gente entrou na aeronave, o comandante, o piloto, falou que estava 100% ocupada e estava mesmo. Todos os assentos estavam ocupados. Tá? Então, por Se isso. caso ele não tivesse falado, teria como eu descobrir que estava 100% ocupado ou eles sempre falam? Teria como descobrir se você olhasse para todos os assentos, né? E, na verdade, assim, Carolina, eu comprei, por exemplo, geralmente os voos são 3 lugares de um lado, 3 do outro, né? Eu comprei 3 seguintes, 3 um colado no outro e mais 2 do outro lado, tá? Ou esse foi na volta, não lembro. Mas foi por aí. Ou foi um na frente, ou 3 na frente e 2 atrás, ou foi 2 à frente e 3 atrás, tá bom? E tinha gente do nosso lado, tá bom? Eu acho que nesse voo, foi a última viagem que a gente fez, minha esposa foi com eles na frente e eu fui atrás, tá? Os assentos foram marcados dessa forma, tá bom? Tinha gente que a gente não conhecia do lado, né? Então, a gente sabe, quando a gente compra o bilhete, ele já tem o número do seu assento, tá? E tem que provar para pôr isso na petição? Ou Não, você teria que tirar uma foto da pessoa do seu lado, ou alguma coisa assim? não precisa provar. O que você precisaria provar é juntando o ticket do voo, né? Eu tenho isso aí guardado. Só estou esperando vocês fazerem a petição para eu protocolar. Tô brincando. Tá?
Então, por isso, você não é obrigado a provar, tá, gente? O autor não é obrigado a provar porque a gente pede a inversão do ânus da prova, tá bom? Mas está aqui, tá? Ela estava 100% ocupada e isso dá para perceber tanto pelo visual, né? Quanto pelo ticket, né? Agora, quem sentou e quem comprou o assento que era do meu sogro, não sei. Né? Isso não dá para a gente saber. A aeronave do dia do voo estava 100% ocupada, conforme informações do comandante da aeronave. Bom, vamos lá. Lembrando da aulinha do 319, da petição inicial, a petição inicial ela tem que demonstrar o interesse de agir, né? O interesse de agir do autor, que se resume na necessidade e na adequação. O pedido está sendo adequado, a gente está fazendo um pedido no juizado especial civil. Por quê? Porque, do contrário, eu teria que pagar custas, né? E o valor de até 20 salários mínimos, eu não preciso de advogados, tá bom? Está na lei 9.099 de 95. Então, por isso, no juizado especial. Eu tenho que provar a necessidade. Qual é a necessidade nesse caso? Eu pedi o reembolso, eles não deram. Faz sentido? Então, essa é a minha necessidade. Então, daí a gente resume a parte do fato, dizendo o seguinte: em contato com ambas as requeridas, não foi restituída a quantia. Já paga. Aí eu venho aos fundamentos jurídicos do pedido. Tá? Direto, tá, gente? Para ser bem objetivo. Quem quiser separar ela aqui, coloca um capítulo do direito, né? Depois disso, da demonstração da necessidade, daí seria aqui, eu coloco assim, o direito, e aí começo, ou então eu coloco assim, tá? O fato e o direito, tá? Para ser mais objetivo. Conforme dispõe o artigo 49 do CDC, o consumidor o direito de desistir da contratação do serviço de transporte até 7 dias. Tá? Obviamente, né, gente, que não faz sentido eu desistir 7 dias depois do transporte se eu já fui, né? Daí não faz sentido. Daí o enriquecimento sem causa é do consumidor. Mas caso eu não tenha ido, eu tenho até esse prazo para fazer. Muita gente confunde a data da contratação com a data da entrega, né? No caso, o código é bem enfático, dizendo que é da data da entrega do produto, né, ou do serviço. Aí, então, faz sentido. E, lógico, por uma questão óbvia, né? Você não vai avisar no último dia, até pode avisar no último dia, né? Mas para que ninguém alegue que você não tem direito de receber porque você avisou na última hora, eu sempre recomendo desistir antes, tá bom? Principalmente nesse caso aqui. Tá, aí o fundamento legal, pura e simplesmente, eu não vou citar, eu vou só comentar
tá bom? Em uma linha, 2 linhas, eu comentei o que está no artigo 49. Eu não vou descrever o artigo na petição, porque eu preciso ser uma petição direta, tá bom? Tá? Aí eu acrescento a parte de que é evidente não restituída a quantia, evidente o enriquecimento sem causa das requeridas pelo fato de que a passagem aérea foi vendida para terceiros ante a vaga deixada no voo pelo sogro do autor, tá? Eles venderam para outro, eles não perderam essa passagem, tá? Aqui está evidente esse enriquecimento sem causa. Se quiser colocar o fundamento legal do enriquecimento sem causa, pode colocar enriquecimento sem causa, artigo, Código Civil. É o artigo 884, que diz o seguinte, tá? Eu vou copiar ele aqui só, porque eu copiei do Google, só para vocês entenderem, tá? Mas eu não vou passar não, tá, gente? Não vou copiar isso aqui não. Aquele que sem justa causa se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente ao ferido, feita a atualização dos valores monetários. A restituição é devida não só quando não tem havido causa que justifique o enriquecimento, mas também se esta deixou de existir. Tá aí, tá? Eu estou misturando o Código Civil e o Código do Consumidor, tá? É importante vocês entenderem aqui o seguinte: toda relação de consumo é uma relação civil, mas nem toda relação civil é uma relação de consumo. No caso desse pedido, a contratação é uma relação de consumo, mas a gente consegue colocar também um fundamento no Código Civil que justifica o fato de eu não ter usado essa passagem e ele ter vendido para outro, né? Então, ele se enriqueceu a minhas custas. Por quê? Porque ele ficou com dinheiro de um serviço que eu não usufruí, tá? Então, se quiser comentar também o que dispõe o artigo 884, daí eu sugeriria assim, né? Bem, ainda, ou então, dispõe o artigo 884 do Código Civil, ou então abrevia CC, aquele que se enriquecer à custa do outro tem o dever de restituir o valor ao ferido atualizado. Aí a gente comenta, uma vez que a gente já falou lá em cima, não precisa comentar, tá, gente? Tá aqui, 2 fundamentos. Aí, o que eu posso fazer já não precisa de jurisprudência, não precisa nada, porque isso aqui é texto de lei, tá, gente? Em setembro de 2019, foi 150. Diante do exposto, requer. Aí, eu sugiro que vocês façam um pedido mais, vamos dizer assim, mais fácil de entender, tá, gente? O juiz não tem muito tempo para ler, ele vai ler só o que aconteceu e o que você quer. Não vai ler o fundamento, a não ser que seja um pedido absurdo, né? Como, sei lá, bom, tem aí, a gente tá vendo cada absurdo, né? E às vezes você quer, seja as res
sejam as requeridas ou res citadas na presente ação, bem como intimadas da audiência tentativa conciliação a ser designada. Aqui, lembrando o seguinte, gente, que no JEC... Oi, professor? Tá. Tá bom. Vi lá no meu computador. Tá bom. Você me chama, você bate. Tá bom. Desculpa, gente. O professor Edgar veio me trazer um recado. Lembrando que no JEC, a audiência não é uma opção. Faz parte do procedimento. Tá? Procedimento especial do Juizado Especial Civil e não é facultativo. No 319, o autor pode manifestar se quer ou não a audiência, mas no JEC não, tá, gente? Então, o JEC tem que haver a tentativa de audiência de conciliação. Caso, por exemplo, como alguns de vocês já devem saber, se o réu não comparecer à audiência, ele vai ser considerado réu, tá? Caso o autor não compareça, a ação será arquivada, ser extinta e arquivada, e o autor, se não tiver justiça gratuita, ele pode ser condenado a pagar as custas judiciais, tá bom? Sejam, então, as requeridas citadas da presente ação, bem como intimadas da audiência. Lembrando que citação e intimação são termos diferentes. Você vai ser citado para ter conhecimento da ação e vai ser intimado de algum ato processual, tá? Aqui, caramba, não quero a numeração automática. 2. Seja julgado procedente o pedido para condenar as requeridas a restituição da quantia paga de forma atualizada e com juros a partir da citação. Aqui, gente, é importante que vocês coloquem o pedido certo e determinado, tá? Como eu coloquei que a quantia paga foi pela passagem que não foi usada, foi R$2.000, tem gente que não coloca aqui embaixo. Mas se vocês pensarem lá comigo que o juiz, ele só olha o fato e o pedido, pode colocar, nada impede que vocês coloquem aqui a restituição da quantia paga no valor de R$2.000, forma atualizada e com juros a partir da citação, tá? E com juros a partir da citação. Aqui, gente, o julgado procedente, o pedido, é o pedido imediato, lembram disso? E o condenar as requeridas à restituição da quantia é o pedido mediato, tá bom? Tá? Aqui a parte depois protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, inclusive com a inversão do ônus da prova nos termos. Alguém sabe qual é o fundamento legal da inversão do ônus da prova no CDC? Do inciso. Como ninguém respondeu, vocês já sabem que é o 8º do artigo 6º. Aí, ó, Rafael. Mas não dava nem tempo, o senhor respondeu, professor, pelo amor de Deus. Mas a gente tem que fazer rápido. Artigo 6º do CDC. Tá bom? Aí falta o quê, Rafael? Manda um e-mail para ela agora.
A condenação nós colocamos, né, no nosso grupo a condenação das réis do pagamento de custos processuais e honorários advocatícios a serem abertados por este juiz. Tá. Nos termos do artigo 82. Tá, bom, vamos lá. Boa questão levantada, Rafael. A gente tem que pensar o seguinte: o JEC geralmente não tem custos, tá? Mas pode ter, tá? E quando que vai ter isso? Alguém sabe? Qual é a hipótese em que é prevista o pagamento de custos? Pelo autor, tá? Como eu já falei. Alguém sabe no JEC? Bom, vamos lá falar para a gente já passar direto. Isso é lei, hein, gente? Eu oriento a todos que leiam a lei seca, lê bastante. Quando a gente já começar com os atendimentos, leia a lei 9.099 de cabo a rabo, pelo menos uma vez, para vocês lembrar, é verdade, tem isso na lei. Tá? Então, não tem pagamento de custas, adiantamento de custas pelo autor no caso do JEC. O autor só vai ter custas quando ele tiver um pedido julgado improcedente e ele vai ter que fazer um recurso, tá? Um recurso para a junta recursal, para o colégio recursal. Então, essas custas que ele vai ter que pagar, tá bom? Do contrário, o autor não vai ter custas. Então, eventuais custas que houver vão ser da requerida mesmo, do réu mesmo, né? Tá? Então, não há necessidade de pedir a condenação em custas no JEC, tá bom? Se quiser colocar, por exemplo, como alguns colocavam, caso exista, né? Então, como o terceiro pedido seja condenado a pagamento das custas que eventualmente houver, né? Tá bom? Lembrando que também no JEC não há condenação em honorários advocatícios se o feito for extinto na primeira fase, né? Na fase de conhecimento e não na fase recursal. Se houver fase recursal, daí tem condenação em honorários. Bom, então, aí, como vocês já sabem, faltou o quê? O valor da causa, tá? Causa. Valor. R$2.000. Tá? Aí. A gente encerra. O valor da causa seria o valor da passagem, né, professor? É o valor do pedido. Né? A gente não sabe quando que ele vai pagar, Alan, então a gente põe o valor do quanto foi gasto, né? Tá bom? Tá? Não sabe quando ele vai pagar, ele vai ter que pagar atualizado. Lembrando, gente, que o artigo 49, ele fala que se ele exercitar esse direito será devolvido de imediato o valor, tá? Caso tenha algum problema, algum outro fato que tenha acontecido, eventualmente pode pedir também perdas e danos, né? Mas daí tem que ter comprovação. O mero fato dele não devolver o dinheiro não dá aí o que muita gente acha direito à indenização por dano moral, porque daí é um ilícito contratual. O ilícito contratual, ele não gera por si só uma indenização por dano moral, tá? Descumprir o contrato, tem que cumprir aquilo que foi contratado ou que está na lei, bom? Então, voltando ao nosso texto, pede deferimento e a data, tá? Local e data, tá bom? Aí, aqui, como é JEC, o nome do autor, tá? Se for o caso, for feita por advogado, aí vai ter que ter a procuração, daí o nome do advogado, tá?
Se vocês forem fazer aqui, por exemplo, no NPJ é o nome do autor somente, tá? Não precisa colocar o RG aqui, porque ele está qualificado lá em cima. Tá bom? Alguma dúvida com relação a essa primeira? Ó, gente, se eu dividir isso aqui, vocês vão ver que a minha petição, ela não tem 3 páginas. Se tiver 3 é muito, tá? E é essa a ideia que eu quero que vocês tenham. Vamos fechar aqui para ver. Inserir aqui a quebra de página, só para a gente... Ou se eu tivesse escrito do porquê, aí seria junto com o assim. Ó, uma página, 2 páginas, Quando é 3 páginas, é no máximo. Tá bom, gente? Essa é a ideia de uma petição enxuta. Tá? Alguém tem alguma dúvida com relação a essa primeira questão? Quer conversar? Professor, depois o senhor podia enviar para a gente ela? Envio sim. Essa aula também vai ficar gravada, tá? Esse plantão de dúvidas, tá? Lembrando, gente, que quem quiser que eu corrija a própria petição, se o Rafael, a Carolina, a Amanda, quem quer que seja, queira que eu corrija a petição que vocês fizeram, eu posso fazer isso, mas daí eu tenho que fazer uma reunião pessoal para a gente comentar. A Amanda, por exemplo, não sei se ela está ouvindo aí, ela ficou 6 horas, né, Amanda? Eu tirando dúvida, né? Mentira. Quase isso. Não, brincadeira. Ela teve 3 erros só. Um foi o erro de vírgula, outro foi o erro de pontuação. Sim, eu coloquei os 2 aí. Aquele do... Não, gente, mas é só para dizer que é bacana, pelo menos ela falou isso, né? Ela pode mentir aí se quiser, que foi produtiva, apesar do carrasco aqui falar um monte de coisa. Mas a primeira petição com vocês, principalmente os alunos de 4º ano, eu costumo falar desde o começo, né? Aquela história do juízo, excelentíssimo, pô, entendeu? Eu não vou, se o aluno quiser colocar excelentíssimo, pode colocar, né? Como eu brinco, meu pai, por exemplo, até hoje ele coloca na petição aqui, vem muito respeitosamente por seu advogado, né? Conforme por este que a subscreve, né? Isso tudo, gente, isso aí é preciosismo, é redundância. A gente tem que fazer um pedido mais enxuto, moderno, e hoje o direito não está aí mais para expressões latinas. Se quiser colocar, põe, é bonito, né? O direito ainda trabalha com isso, mas, bom, a petição de JEC ter 14 laudas, pelo amor de Deus, o juiz não vai ler, né? Acho que nem o juiz da vara civil. Eu tenho uma petição aqui que eu posso passar para vocês depois, que eu estava vendo hoje, eu acho que teve 6 páginas, né? 6 páginas, porque eu coloquei uma jurisprudência. O caso era de uma questão de interpretação, e aí eu coloquei isso, tá? Podemos passar para a segunda questão? Se alguém precisar sair, gente, eu vou apressar a segunda. Se alguém precisar sair, a gente vai deixar gravado e pode assistir depois, tá bom? Professor, Oi. Eu vou precisar sair, professor. Não vai ter chamada? Não vai ter chamada. Ai, desculpa, professor, que eu estou viajando, porque minha irmã está internada. Se vocês quiserem... Obrigada. Se vocês quiserem, a gente pode fazer... pode colocar o nome no chat. Eu estou vendo que tem 29 pessoas conectadas. Então tá bom. Tá? Põe o nome no chat, porque eu não tive tempo de fazer aquele formulário, mas eu vou deixar pronto, tá? Professor, a minha dupla precisou sair. Tá. Daí como que fica? Só vale minha presença dela, não? Não, põe o nome dela, o Rafael. Tá? Eu estou olhando aqui no chat, tem a dúvida da Beatriz Santos. Ela ainda está aí? Acho que não está, né? A Beatriz fez uma pergunta aqui. Caso não seja informada a qualificação das partes, correto é escrever nome e qualificação?
Geralmente, ela vai ser colocada a qualificação, sim, mas, por exemplo, se a pergunta faz referência à prova da OAB, por exemplo, aí você só vai colocar aquilo que está lá no histórico, tá? Não coloca mais nada, não inventa, não faz. Aqui na Univap, a gente está, no NPJ, a gente está procurando passar para vocês mais direto possível, porque a qualificação, quando vocês fizerem qualquer petição, seja aqui mesmo no JEC ou no NPJ, na parte de direito de família ou uma questão civil, vocês vão ter toda essa qualificação. Aí vocês vão ter que colocar, no mínimo, aquilo que está no 319, né? Que é o CPF, o e-mail, Estado Civil, nacionalidade, qualificação profissional, o endereço de e-mail e o CPF, tá bom? Tá. Vamos lá, a internet caiu, teria que entrar de novo. Ana Gabriela, Amanda, agora vocês colocaram os nomes, né, gente? Tá, a gente vai registrar isso depois, aí eu registro para vocês o nome de vocês. Quem não puder, se a dupla não estava e teve que sair, vocês podem colocar o nome da dupla aí também, tá bom? Ó, vamos passar, sem mais delongas, para a segunda questão. Luiz é assinante de pacote de internet, telefone e TV por assinatura na empresa NET e, ao verificar o sinal com muita oscilação e dificuldade de conexão, solicitou vistoria no local pela equipe da NET. Em vistoria técnica, foi constatado que haveria que ser trocado o cabo coaxial que liga os equipamentos ao sinal da NET. Após realizada a troca do cabo, constatou o consumidor que seu interfone não estava mais funcionando. Ao solicitar a visita técnica com o eletricista, ele indaga se houve alguma manutenção no conduíte que traz os sinais até o apartamento. Foi constatado que o cabo de interfone foi arrebentado, devendo ser reinstalado pelo custo de R$250. Por esse motivo, além do serviço continuar oscilando muito na qualidade da internet, resolveu o consumidor rescindir o contrato, fazendo a oportunidade da empresa Vivo. Em contato com a empresa NET, comunicando o ocorrido à empresa, diz que não se responsabiliza por fato estranho à relação de consumo, pacote combo, bem ainda por ter o consumidor cancelado o serviço. A qualidade de advogado e consultor do consumidor promove a ação competente visando a reparação de dano nos termos do artigo 12 a 17 do CDC. Essa questão, gente, não sei se vocês já aprenderam, é o fato do produto ou do serviço. Alguém sabe o que é isso? Fato do serviço? Alô, eu estou falando sozinho. Alguém sabe? Eu não sei não, professor. Eu não sei, professor. Vocês não tiveram consumidor ainda? Vocês do quarto ano? Não, só no oitavo, Não, professor. período. Vocês Só no próximo. vão ter. Algum aluno do quinto ano me salva aí ou não? Não me salvaram. Bom, fato do serviço ou fato do produto é uma questão que acontece por conta desse produto. Imagina, gente, o exemplo mais clássico disso alguém já comprou um produto, um iogurte, algum suco, alguma coisa assim, que estava estragado e veio a passar mal, teve que comprar um medicamento, alguma coisa assim? Eu não, professor, eu devolvi no supermercado. Tá, mas você não chegou, você não consumiu e passou mal por causa disso? Não. Tá. Alguém já sabe, então, de alguém que, por exemplo, teve a televisão queimada por conta de um raio e uma descarga de energia e queimou a televisão? A minha já queimou, mas aí eu usei a garantia do serviço da TV. Tá. Você usou a garantia. Eu já, professor. A Gabriela já teve isso. Já. Na realidade, eu aqui onde eu trabalho, a gente estava fazendo um processo exatamente em relação a isso, que queimou a televisão do nosso cliente por conta sim. não só a televisão, acho que uns 5 aparelhos eletrônicos dele.
Gabriela, vocês... Aqui na minha, Aqui na minha casa, desculpa, professor, aqui na minha casa já queimou quase tudo, mas eu não tive nem problema judicial, eu fui só até a Bandeirantes e eles me ressarciram tudo, assim, sem questionar. Eles só mandaram alguém em casa para averiguar tudo. Ok. Mas, de fato, tanto no caso da Lívia quanto no caso detalhado pela Gabriela, foi um caso de fato do serviço. O que é isso? Fato do serviço? O serviço é o da Bandeirante, da EDP. Tá? É o serviço de fornecimento de energia. É um serviço que vocês pagam, que todo mundo paga. Tá? É uma contratação. A gente contrata isso. Na verdade, não tem muita escolha. Ou a gente tem energia pela EDP, ou a gente não tem, né? A não ser que a gente tenha gerador, né? Mas como é muito raro, a não ser que a gente tenha uma cabana na chácara, ou não sei aonde, e que a gente tenha um gerador, que é muito difícil, a gente tem que contratar esse serviço. Contratou esse serviço, e esse serviço, por uma descarga elétrica, ele queimou um aparelho, esse fato, queimar o aparelho, ele foi ocasionado pelo serviço. Então, é um fato do serviço. Então, esse custo, tá, gente? Embora, no caso da Lívia, por exemplo, a EDP ressarciu, se não houvesse um ressarcimento, como é bem comum acontecer, tem que entrar com a ação. E o fundamento legal é o fato do serviço. E aqui, no exemplo meu, da minha casa, a NET não funcionava, eu pedi para fazer uma visita técnica, eles falaram, vai ter que trocar o seu cabo. O cabo antigo, que você tem há 15 anos, sei lá, não está funcionando. E daí eles arrebentaram o fio do meu interfone. E por que fizeram isso? Porque na hora de puxar o cabo, eles puxaram demais e o fio do interfone é aquele fio bem fininho. Talvez seja como esse fio do fone de ouvido. E aí arrebentou. Né? E como é que eu descobri isso? Eu descobri isso quando o cara da Vivo foi instalar a Vivo, porque ninguém tinha me tocado o interfone antes, tá bom? Tá. Mas como é que eu vou provar que foi o cara da NET que fez isso? Ninguém mais mexeu, tá, gente? Só o cara da NET que mexeu nos conduítes. Então, ele não vai poder parar simplesmente, aconteceu dele não querer mais funcionar. Não, alguém foi lá e mexeu. E foi constatado que foi arrebentado. Então, alguém que mexeu lá no conduíte do interfone. Então, esse é o fato do serviço. O custo foi R$250. Na verdade, no exemplo, eu sangrei um pouquinho, ele custou 150 para mim. Ou R$200, não sei. Tá? A gente tem que fazer essa ação de indenização ou reparação de danos. Tá bom, gente? Tá? Então, é esse. Vamos aproveitar a petição? Pode ser? Eu vou aproveitar que eu fiz. Luiz Fernando Faria de Souza, presidente da Casal, advogado, né? Presidente na rua tal, vem respeitosamente por oração de... Eu vou copiar isso aqui para a gente deixar mais rápido. Eu vou pôr aqui embaixo. Está todo mundo acompanhando o meu Word aqui? Sim, professor. Vamos lá, inserir quebra de página, daí a gente começa certinho. Ação de... Pode ser simples, tá, gente? Reparação de danos. Vamos. Materiais, tá? Eu não fiquei magoadinho porque... Materiais, porque arrebentaram o fio do meu interfone, não, tá? Eu tive um abalo moral. Não, gente, isso aí, por favor, né? Tem gente que tomou um choque e ele fica acha que tem direito a dano moral, daí põe lá R$20 mil. Não, né? Vamos lembrar aquele fato que eu já comentei com vocês, o primeiro juiz da causa é o advogado, então não tem fundamento algum para a gente pedir indenização por dano moral. Eu fiquei sem interfone pelo período de 1 mês. Qual foi o fundamento? Agora, vamos voltar ao caso da descarga de energia lá que a Gabriela e a Lívia colocaram. Imagina, gente, que isso aí aconteceu queimando a geladeira. Tá?
Vamos dar uma outra hipótese aqui. Vocês acham que ficar sem geladeira durante 30 dias alguém consegue? Acho que não, né? Aí sim, indenização por danos morais, tá, gente? E eu não consigo ficar Professor. sem geladeira, não, tá? Professor, o tanto Oi. que esse que eu falei para o senhor que a gente pediu, esse cliente ele estava viajando e aí quando queimou, ele nem ficou sabendo. Ele só ficou sabendo quando ele voltou de viagem. Ele ficou 40 dias fora. Aí quando ele voltou de viagem, as coisas da geladeira dele tava tudo derretida, tudo estragada, porque tinha queimado e ele nem sabia. Tá. Aí, Gabriela, muita gente me pergunta, eu consigo pedir o ressarcimento das coisas que estavam na geladeira? Sim. Se você tiver o cupom, né, fiscal, você consegue. Tá? Você consegue pedir. É bem difícil o juiz conceder, mas não é improvável, não. Tá? Geralmente, a gente não faz um estoque, né? É muito comum quem faz compra de mês, né? Que faz aquela compra lá, encher um carrinho, 2 carrinhos, coloca lá tudo na geladeira e tal, mas aí tem que ter o comprovante, né? Tá? Vamos lá. Reparação de danos materiais contra NET. Né? Eu não sei como é que é o nome da NET, tá, gente? NET Serviços de Comunicação S.A. Ô, louco, Rafael, você sabe todos os nomes das empresas? Porque você já teve ação contra essas empresas ou porque você já... Pesquisei, né, professor? Pediu para fazer legal. Né? Perfeito, parabéns, Rafael. NET Serviços de Comunicação S.A. Mais uma sociedade anônima aí. Tá. Pessoa jurídica de direito privado, ou então sociedade anônima, né? Obviamente que é de direito privado, a não ser algumas que são de empresa pública, tá? Representar na forma do seu contrato social, escrito no CNPJ tal, com sede na cidade tal. Pelos motivos de fato e de direito que seguem, tá? Aí, o autor, vamos limpar isso aqui, isso é da petição anterior. Aí, na parte do pedido, a gente coloca de novo. O autor era tinha um contrato de prestação de serviços de comunicação com a RE, na modalidade com aquisição de serviços de internet, TV, por assinatura e telefone fixo. Constatando má qualidade de serviços de internet, solicitou visita técnica para averiguação. Isso são as minhas palavras, tá, gente? O ocorrido. Pode escrever assim do jeito que vocês quiserem, né? Dentro do que está ali proposto. Técnica para averiguação do ocorrido, sendo constatada a necessidade de troca de cabo coaxial, tendo em vista ser muito antigo, o que ligava os serviços. Após a troca do referido cabo
constatou o autor que seu interfone não estava mais funcionando. Deixa eu ver se isso, vamos lembrar lá. Isso. Isso. Foi constatado. Não estava mais funcionando. Contratou, sim, eletricista para o reparo e informou ter sido o cabo arrebentado. Constatando possivelmente ter sido causado pelos prepostos da ré quando da troca do cabo coaxial. Certo, gente? Descontente com os serviços que, mesmo após a troca, não estavam funcionando com a qualidade contratada, preferiu realizar a portabilidade do sistema de TV e internet para a empresa Vivo, rescindindo o contrato com a ré. Não obstante, teve o gasto de R$250 para a reinstalação do interfone, cabendo a reparação do dano causado pelos prepostos da ré. Aí do direito, tá, gente? Vamos lá consultar o CDC, artigo 12 ao 17. O 12, ele fala que o fabricante, produtor, construtor nacional ou estrangeiro, importador, responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes da fabricação, projeto, construção dos produtos. Tá? Esse é o caso de produto, fato do produto. No caso de fato do serviço, a gente tem o artigo 14. O fornecedor de serviço responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço, bem como as informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição dos riscos. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo de fornecimento, resultados e os riscos razoavelmente deles se esperam e a época em que foi fornecido. O fornecedor de serviço só não será responsável quando provar
que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe, ou a culpa exclusiva do consumidor ou do terceiro. Tá? Aqui, gente, eu fiz de propósito para vocês lerem do 12 ao 17. Para quê? Para vocês terem o costume de ler a lei. Tá? E a gente usa muito esses artigos em várias ações aqui, e vocês, como advogados, vocês vão ter bastante ação desse jeito, tá? Tá falando aqui que a internet está meio instável. Olha, vamos trocar o cabo aí de conexão deles aí. Bom, tá bem? Então, o fundamento é esse, no artigo 14. Vamos lá. Artigo 14, o fornecedor responde pela independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados. Aqui, ó. Vou copiar isso aqui para lá, para vocês lerem e a gente não copiar, mas a gente explicar o que fala o 14, né? Conforme o Código do Consumidor, no artigo 14, pode falar do jeito que vocês quiserem, tá, gente? O fornecedor do serviço responde pela reparação dos danos causados aos consumidores. Tá? Aqui é no modo de fornecimento, tá? O jeito que o cara trocou o cabo, ele arrebentou o meu interfone. Ele foi negligente, aí, vamos dizer assim, ou imprudente, tá? Ele deveria ter feito uma troca um pouquinho menos ríspida, né? Ele falou, não consigo remover o seu cabo. Daí puxou tão forte que arrebentou o meu cabo do interfone, tá? Então, repetindo, não é para copiar o artigo, é para vocês comentarem, tá bom? Tá? Aí, gente, se quiserem, tá? Como esse artigo 14, ele é um pouco genérico, é um pouco vago, a gente consegue, vamos lá, ó, vamos fazer uma busca, eu vou parar aqui e vou compartilhar com vocês a tela do Google aqui. Vamos lá, aqui, do Google aqui. Fato do serviço. Jurisprudência. NET. Comunicações. Danos. Vocês estão vendo a minha página no Google? Sim, professor. Sim, né? Uhum. Aqui, ó, no Rio Grande do Sul, tem falando de danos morais que não cabe e tal, tá? Dano moral, a maioria, dano moral não cabe, então, para que perder tempo, né? Aqui está falando só de falha na prestação, numa questão de cobrança indevida, danos morais. Vou procurar aqui, fato do serviço, reparação.
Fato do serviço, reparação por danos materiais. Procurar compensação não. O Google, lembra que eu falei para vocês, vai trazer para vocês um monte de coisa, tanto lixo que a gente tem que filtrar. Daí é muita coisa para vocês buscarem, né? Mas dá para a gente tocar. Bom, não é necessário a jurisprudência, tá? Mas a gente pode fazer uma busca mais detalhada, que aqui não cabe, mas daí a gente pode, se vocês quiserem, eu posso trazer uma jurisprudência a respeito disso, tá? Lembrando que não é necessário juntar essa questão de jurisprudência. Aqui, ó, tem uma apelação civil do Estado de São Paulo, apelação civil, prestação de serviços educacionais, relação consumerista, fato do produto, reparação de danos materiais e morais, ação de cobrança, curso de engenharia. Tá. Ele foi dispensado do trabalho. Bom, mas aqui tem uma jurisprudência de fato do produto e de serviço que não foi evidenciado, tá? Tem essa também, tá bom? Bom, vamos voltar lá na nossa petição. Como autor, vocês não precisam juntar a jurisprudência, tá? Isso é ônus do réu, dizer que não cabe aquilo que vocês estão pedindo, tá? E por estratégia jurídica, nem coloque. Porque às vezes você coloca uma jurisprudência que tá em dúvida, e aí vai ser margem para o réu deitar e rolar para discutir, tá bom? Artigo 14 fala da reparação de danos, tá bom? Provado o dano, obviamente, que o juiz vai mandar pagar, tá? Aqui, nesse caso, a gente pedindo a inversão do ônus da prova, vai ser a ANET vai ter que provar que ela não fez isso, tá? Como é que vai provar? O único que mexeu foi o cara da ANET, né? Tá bom? Bom, vamos lá, já no pedido. Essa aí, gente, é uma ação que eu mesmo não sei se eu vou pedir, tá? Eu acho que vai dar mais encheção de saco fazer esse tipo de ação do que esses 200 e poucos reais. Bom, seja, aqui é uma requerida só, requerida ou ré, tá? Isso aí tanto faz. A ré citada da presente ação, bem como intimada da audiência, mesma coisa que eu falo. Seja julgado procedente o pedido para condenar a requerida na restituição da quantia de R$250 pelo reparo no interfone do autor. Lógico, né, que a gente vai protestar pela prova de tudo quanto é fato, né? Uma coisa que foi importante que eu coloquei na primeira petição, não falei aqui. Da necessidade, né? Por que é necessário entrar com a ação? Em contato com a requerida pelo saque
não foi reparado o dano causado, limitando-se a empresa a averiguar o caso, sem qualquer retorno ao consumidor. E isso de fato aconteceu. E eu tenho os comprovantes de protocolo do saque, né? Autor. O disposto requer a condenação. Não é a restituição da quantia, porque não dei R$250. A reparação do dano na quantia pelo reparo, daí fica redundante, pelo conserto. Interfone do autor. Tá? Local e data, nome do autor. Alguma dúvida aqui? Não, professor, ali também não teria, nesse caso, que o senhor trocou a internet, né? Não teve uma rescisão contratual aí, você não teve que pagar uma multa por isso? Não. Ou já tinha passado o prazo? Já, eu não tinha fidelidade mais, Rafael, tá? Eu troquei, mas eu troquei não só por causa do cabo, tá? O cabo eu fiquei sabendo depois. Né, da internet. Por causa da porcaria que estava o serviço da NET, tá? Não foi a causa para eu trocar o cabo, tá? Gente, são 4h15. Vocês querem que eu termine a terceira questão ou vocês querem que eu marque só uma correção dessa aqui? Eu vou dar presença para todos os que estiveram aqui até agora, tá? Professor, eu acho que essa daí, no meu ver, tá? Eu não tive ainda direitos reais. Eu acho ela um pouco mais complexa para dar agora, não sei. Eu corrigi essa, acho que com a Amanda, né, Amanda? Foi com você? Essa correção você está fazendo como, professor? Você marca com cada aluno? Então, eu queria deixar livre a vocês com cada um, porque eu estou fazendo assim, por partes. Eu salvei todas, todas as petições estão aqui, vou mostrar para vocês. Parar aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Todas as petições, elas estão guardadas aqui, ó. Área de trabalho, AVA, 2021. Nessas pastas aqui, ó. Essa aqui é a da primeira petição. Deixa eu ver aqui. Vocês estão acompanhando o meu Explorer, hein? Caramba. Essa aqui acho que é a primeira questão. Não, essa é a questão 2. Ó. Adriana, Alan, todos os que me entregaram estão aqui, tá? Tá tudo aqui registrado quem entregou a petição, tá? E eu estou lendo aos poucos. Eu não li todas, eu não estou imprimindo. Quem quiser ela corrigida, eu vou corrigir. Tá? A ideia não é corrigir tudo, porque senão eu não vou ter tempo de fazer outras coisas aqui no NPJ. Mas aí o senhor está marcando com os alunos? Quem quiser a correção específica, eu corrijo. Eu fiz essa correção para todo mundo, para vocês não ficarem sem uma devolutiva dessas 3 questões. Tá? Vamos fazer o seguinte... a semana que vem a gente vai ter aula com a professora Freslaine sobre peticionamento eletrônico. A gente pode reunir qualquer outro dia da semana que não seja a quarta-feira para a gente fazer essa correção. Eu vou passar para vocês por que eu quero desenvolver com essa questão. Eu queria fazer com vocês a inicial, que a gente já fez, eu queria fazer a contestação, tá? Eu queria que vocês fizessem a contestação, mas para isso eu precisava que vocês tivessem a aula de contestação
E também a gente vai fazer ela uma sentença e depois um cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença, o que tem de interessante? Tem o que a gente chama de embargos de retenção por benfeitoria. Alguém já viu falar nisso? Amanda não pode responder porque eu já falei para ela. Embargos de retenção por benfeitoria, nesse caso aí, por exemplo, a pessoa comprou um lote de terreno e ela construiu a casa lá dentro, tá? Só que ela parou de pagar. E aí a empresa entra com rescisão contratual, o juiz concede a rescisão contratual. Manda rescindir o contrato e manda reintegrar a construtora na posse do lote. E aí, como é que faz? Devolver o lote, mas no lote tem uma casa, tem a casa da pessoa. O que tem que acontecer? Isso, o réu, desde já, ele tem que fazer o pedido da indenização pelas benfeitorias. Tá? E isso só vai ser possível no cumprimento de sentença, tá? Que vai haver a reintegração na posse pela construtora. Essa retenção por benfeitorias quer dizer o seguinte: eu só saio quando você me pagar as benfeitorias que eu fiz. Tá? Isso é muito bacana, gente, porque eu estava falando, acho que com a Rani, essa questão, eu peguei um caso desse que o réu tinha sido revel, o juiz tinha condenado a restituir a quantia, daí eu fui indicado pela Defensoria Pública para fazer o cumprimento de sentença. Daí eu falei, opa, isso aqui tem embargo de retenção por benfeitoria. Eu fiz esse embargo, o juiz acolheu e mandou fazer uma perícia para apurar o valor que custava as benfeitorias. Quem conhece o bairro é o bairro Residencial União. Cada casa que foi construída foi praticamente 160 e 180 mil reais. Acho que aproximadamente. Isso gerou honorários de mais de 28 mil reais para mim. E o outro advogado que tinha abandonado o processo não tinha visto. Quer dizer, eu ganhei pela OAB, né, pela Defensoria Pública, 500 reais pelo processo, 28 mil de sucumbência. A minha cliente ficou feliz da vida porque pegou esse dinheiro, pôde comprar um outro imóvel, tá? Junto com a irmã dela. E foi isso. Então, não desistam, né? Tem aí uma resistência. Eu mostrei, acho que foi para a Rani, o que representava esse embargo de retenção para benfeitoria. Eu dei um exemplo de uma foto, não sei se vocês já conhecem, a foto do pelicano e o sapo. Alguém já viu essa foto? Eu vou compartilhar a tela com vocês. Essa foto resume bem esse embargo de retenção por benfeitoria, né, Rani? Você já viu essa foto aí? Cadê? Aqui. Não, que isso. Vocês estão vendo, gente? Ih, caramba. Essa foto aqui, ó. Conseguem ver? Conseguimos. O sapo está sendo engolido pelo pelicano, mas ele está esganando o pescoço do pelicano. Quem que vai ganhar aí, né? Pode ser que nenhum ganhe, mas essa foto representa uma resistência, né? E é o que resume, por exemplo, o réu nessa ação aí de reintegração de posse, ação de rescisão contratual. Ele vai ter que devolver o lote, mas ele está mandando pagar a benfeitoria. Muitas das vezes, compensa mais para a construtora voltar a pagar, voltar a fazer um acordo com a pessoa do que ele pagar pela reintegração de posse, pagar a perícia, né? E eu tenho uma cliente que é construtora, que tem esses casos aí. Tá bom? Gente, para não tomar muito tempo de vocês, a gente está com 2 horas praticamente de correção. Vamos marcar para a semana que vem ou para outra semana, tá? Essa correção. Aí a gente pode fazer a correção dessa e de uma outra peça. Para a semana que vem não vai ter peça, mas para outra semana, que já vai ser, acho que em maio,
a gente pode fazer, deixa eu ver, vai ser maio já, na primeira semana de maio, do dia 3 ao dia 7, a gente pode fazer uma petição aí, outra petição, a gente pode fazer essa correção dessa terceira peça e mais uma petição. O que acham? Pode ser? Tá ok, professor. Eu gosto de ser mais detalhista, gente, na correção, para vocês entenderem realmente. Não adianta eu só mostrar aqui que está errado e não explicar, tá? Então, eu gosto de explicar com mais detalhe possível para vocês começarem a entender. E, como eu digo, nada melhor do que a repetição para vocês pegarem. E eu quero que vocês saiam daqui no 5º ano, e os alunos de 5º ano que eram do 4º ano passado, fazendo petição. Eu gosto de uma frase que chama competência inconsciente, e eu quero que vocês tenham a competência inconsciente de fazer uma petição inicial. E o que é isso, competência inconsciente? Todo mundo dirige aqui? Carro? Sim. O Rafael está interagindo pra caramba, mas vou pedir para outra pessoa interagir comigo. Não, porque eu não gosto do Rafael, tá? Lívia, pode ser com você? Você sabe dirigir? Sim, professor. Você olha para a embreagem quando você vai mudar a marcha? Não. Não? Claro Como é que você não. faz isso? Olha, Professor, é só contato, eu não vou olhar para a embreagem, não existe isso. você olha para a marcha quando você vai mudar a marcha? Não, professor. Não, né? Você olha para frente, né? Claro. Então, todo mundo faz isso. Então, o que é isso? É competência inconsciente. Vocês mexem no pedal de embreagem e na marcha de forma inconsciente, tá? E o que eu quero dizer com isso tudo, essa viajada aí toda, essa metáfora? Vocês, aquele artigo que eu sou chato de vocês decorarem tudo que tem na petição inicial, vocês vão saber, não vão precisar consultar o que precisa numa petição. Essa é a competência inconsciente na hora de fazer a petição. Oi, quem chamou? Acho que é, professor. Acho não, que foi na faculdade. Não, foi a Amanda, acho que falou, mas não, acho que foi só o microfone que vazou. Bom, entenderam, gente? É isso que eu quero, que vocês saiam fazendo a petição só com uma entrevista da pessoa. Vocês sabem o que é para fazer, qual é o direito do seu cliente e qual é a ação necessária, qual é a ação, o pedido a fazer. Tá bom? É esse o meu propósito e eu quero que vocês saiam daqui fazendo isso. Beleza? Obrigado aí pelos sobreviventes. Professor, boa tarde. Semana que vem a aula de contestação? Não, Milena, a aula de contestação não. Teremos, a gente já teve aula de agravo. A semana que vem a gente vai ter aula com a professora Crislaine sobre como fazer uma petição eletrônica, tá? É isso. A gente vai ter uma possível futura aula sobre apelação, tá? É isso. Tá? Mas, por enquanto, não. Tá bom? Obrigado a todos. E quem quiser fazer a correção personalizada da petição, agenda comigo no privativo, mesmo no grupo, e a gente marca com a dupla para uma correção. Tá bom? Obrigado. Um abraço a todos. Até mais. Obrigado a todos. Tchau, tchau.